Boa tarde, amados. Queremos estar dando início nesta tarde, com o pastor De Paula, continuidade do Seminário de Escatologia. Queremos agradecer por todos aqueles que estão em casa neste momento, sentado aí no seu sofá, nos assistindo, agradecendo, pedindo que Deus venha derramar a bênção sobre a tua vida, e agradecer também por todos aqueles que estiveram conosco ontem à noite, que agora estão em suas casas. Queremos agradecer, pedir que estejam abençoando, que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês, e que Deus possa estar trabalhando no coração, na mente, abrindo os nossos ouvidos espirituais, dando entendimento para que possamos compreender todo o estudo que vai ser passado aqui nesta tarde, com duas ministrações nesta tarde. Queremos agradecer e pedir que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Querido Pai, te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse tempo que está nos concedendo, tempo precioso, meu Deus e Pai, que possamos verdadeiramente estar entronizados contigo, Senhor. Que teu Espírito Santo possa estar nos levando mesmo, Senhor, a adorar o teu nome, a bendizer o teu nome, Senhor, a mergulhar dentro das tuas palavras, Senhor. Aleluia, Pai. Muito obrigado. Queremos agradecer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Inabalável, Senhor. Aleluia, te adoramos nesta manhã, nesta tarde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença aqui. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és
dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos nessa tarde, Senhor. Declaramos, Senhor, que Tu és Deus soberano. Aleluia, Jesus. Os Teus olhos revelam, Senhor, quem nós somos. Aleluia, Jesus. Esconder que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida só verdade, que quando me sondas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, sondas, nada posso esconder. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua
teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. 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 Obrigado, Senhor, por essa paz, Senhor. Obrigado por essa paz que inunda nossas almas, Senhor. Aleluia, obrigado. Queria agradecer também por todos aqueles visitantes que estiveram conosco ontem, né? Muito obrigado por a vida de vocês, que Deus possa estar abençoando a cada um. Gostaria de estar chamando o pastor De Paula nesse momento, está dando continuidade. Aleluia. Querido Deus e Pai, Deus possa estar abençoando a vida do pastor De Paula, Deus, que seja nesta tarde, que para nós um porta-voz da Tua palavra, Deus, nos falando, Pai, mostrando mesmo tudo aquilo, Deus, que queres revelar para cada um de nós, Pai. Te agradecemos por a vida dele, pedindo que estenda mesmo a Tua mão, abençoando a vida dele e a cada um de nós, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de nessa tarde seguir o nosso estudo sobre pontos na escatologia bíblica. Nós estamos com um tema específico que é a máquina ou a imagem da besta. Mas logicamente, para a gente falar sobre isso, é necessário que a gente dê uma revisada no principal livro escatológico, vamos dizer assim, que trata desse assunto, que é o livro de Daniel. E a gente começou ontem, dando uma introdução, eu fui logo para o capítulo 12 de Daniel, porque o capítulo 12 é como um fechamento do livro. Um fechamento, e ele está alinhado, né, com todo o contexto de Daniel, principalmente capítulo 9, quando ali é revelado as 70 semanas de Daniel, que é o tempo estabelecido para a nação de Israel, né, a cidade de Jerusalém. E ontem eu chamei a atenção para o capítulo 1 de Daniel. E nós temos que voltar só um pouquinho aí, no capítulo 1 de Daniel, para a gente ter algumas ideias, né? Ampliar algumas ideias. Tem coisas que eu não vou comentar, fica aí aberto para que os irmãos que estão estão nessa conferência possam, e hoje, né, online, por causa dos critérios, né, do governo do Estado. Mas tem algumas coisas que eu quero chamar atenção para os estudiosos das Escrituras. Daniel capítulo 1. O primeiro ponto aqui é no ano terceiro. No ano terceiro. É muito interessante. Nada que foi escrito na Bíblia foi escrito por acaso. É bom a gente entender isso. Tem sempre uma razão de ser. Então nós vamos aí, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. É muito bom a gente entender isso aqui, não é? Era um reino, Judá quer dizer louvor, então a gente entende isso daí, é toda essa dinastia, né, davídica. Aí diz assim, veio Nabucodonosor, então é bom a gente entender esse verso de uma forma aplicativa também. Então, quando o rei Nabucodonosor veio, que é o rei de Babel,
não é? Como falamos ontem, a palavra Babilônia, ela é escrita com 2 letras hebraicas, exatamente a letra Beit, né? Que é a letra referente ao B nosso, que seria a segunda letra do alfabeto hebraico. A primeira é o Aleph e a segunda é o Beit. Com 2 Beit se escreve a palavra Babel, porque o alfabeto hebraico não possui vogais. É um alfabeto de consoantes, não é? Mas aí coloca duas palavras, 2 letras e Babel. Então diz aí que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei de Babel, e a gente sabe muito bem que a palavra Babel quer dizer confusão. Então que veio o rei da confusão a Jerusalém e sitiou. Então Jerusalém aqui é a cidade famosa, né? É a cidade do grande rei, é a cidade que refere-se a toda a dinastia davídica, né? Que aí vem Cristo, né? Que aí vem o trono de Israel. Mas a gente pode aplicar que Jerusalém seria o coração, vamos dizer assim, de Israel. E ele veio para essa cidade e sitia a cidade de Jerusalém. E ontem a gente tocou nesse assunto, dizendo que essa sempre foi a ideia de Satanás, né? Esse princípio. É tanto que quando a Bíblia fala que o anjo de Deus acampa ao nosso redor e o anjo de Satanás, vamos pôr, o governo satânico é o nosso derredor. Isso é sitiar, não é? A ideia de Satanás é sempre sitiar, é sempre arrodear a pessoa, cercar a pessoa. E nós estamos vivendo na época pandêmica, e nós vemos que essa palavra ela é muito, vamos dizer assim, normal hoje para nós, né? Essa palavra que está aqui, essa palavra sitiar, vamos pôr esse verbo aí, sitiar, que é exatamente a palavra confinar. É a mesma palavra que se está usando hoje, né? No mundo inteiro existe um confinamento, existe um sitiamento, né? Por causa desse vírus, ele veio e nos sitiou e nos manteve em casa, né? Essa nova ordem aí, do mesmo jeito, nos mantém em casa. Então aqui é um princípio, na verdade, não estranho para nós, né? É um princípio bíblico. E se a gente vai andando dentro do livro, a gente encontra também outras palavras, né? No verso 2 diz: e o Senhor entregou. Então nós tocamos disso ontem. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, ou seja, Deus entregou o reinado de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Então não foi nenhum privilégio babilônico, porque Deus entregou. Ou seja, Deus prova que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor. Ele entrega. Aqui é um tipo de punição. Deus está punindo o seu povo por erros que o seu povo cometeu. É isso que nós precisamos entender. Então, Deus pune porque nós criamos uma jurisprudência, e uma vez que nós criamos uma jurisprudência, Deus criou a lei que regula aquela jurisprudência, e como nós não temos o poder de gerar a punição, então Deus gera a punição pelos erros que nós cometemos. Por isso que Deus entregou. Aqui não foi uma entrega porque Deus é mau, porque Deus é perverso, não. Foi uma entrega porque o povo cometeu algo de errado e teria que ser punido, e o povo não sabe criar a sua punição, e logicamente não criaria de forma justa, e Deus vai, usando o mal que a pessoa fez, cria a punição. É isso que nós temos que entender. É por isso que hoje mesmo nós vemos nesse sitiar que está acontecendo em todo o mundo, né? Hoje parecia que o vírus tinha ido embora, quem sabe, ia diminuir, mas não acontece. Estão dizendo aí que ele está se multiplicando, né, de forma diferenciada, para que todos entendam, e aí nos confinam. E nesse confinamento a gente sabe muito bem, muitas vezes,
qual é o cristão que crê mesmo em Jesus, qual é o cristão que não crê, dentro das devidas proporções de obediência, o que é aqueles que confiam na máscara e aqueles que confiam em Jesus, aqueles que creem na máscara e aqueles que creem em Jesus. Isso é uma diferença muito grande. Não adianta dizer, isso não tem nada a ver, tem totalmente a ver, porque a fé é quem define a gente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta, a fé define. Se você tem fé, você é protegido por Deus. Se você não tem, Deus não pode te proteger. Então é uma escolha nossa. E a fé, ela não vem de qualquer maneira. A fé vem pelo ouvir, segundo Romanos 10, 17, ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a palavra certa para gerar fé em nós, né? Quando você lê a Bíblia e você entende o que você está lendo, o entendimento que é a fé. Em Hebreus 11 diz que pela fé entendemos. Então a fé é entendimento. Então vai limitar a sua fé. Se você tem fé, mesmo que você seja acometido pelo vírus, se você tem fé, o vírus não vai te matar, não vai te danificar. Ele vai passar por você como passa o vírus da gripe. E o vírus da gripe mata muita gente, principalmente as pessoas sem muito poder imune, né, no corpo, e pessoas mais idosas e pessoas que não cuidaram com a saúde. Aí vão ter que ter problemas, e às vezes o drama nem é o vírus, porque se fosse um vírus da gripe, muitas pessoas morrem, dependendo da idade. Eu tenho pessoas amigas que morreram. Estava bom em casa, com 82 anos, aí teve uma pequena gripezinha, foi para o médico, morreu. Isso é muito releitivo. Agora a gente não pode esquecer da nossa fé. Aí vem um vírus, a gente esquece da fé. Aí vem um vírus, a gente relaxa. Não, isso é uma decisão. Então o pensamento profético de Deus, ele vem também para nos fortalecer quanto a isso, para nos dar convicção daquilo que já estava escrito. Não que vai ser escrito, já está escrito, já está determinado. Por isso que é muito importante você ler o livro de Daniel, você ler com atenção esse livro. E muito interessante você ler, eu diria, a introdução do livro, que é o capítulo 1, que nós estamos fazendo aqui, né? o capítulo 1. E ontem a gente tocou uma ideia, porque o Império Babilônico, ele sitiava as nações e escravizava, e trazia o melhor para dentro do império. Por isso que veio Daniel, Ananias, Misael e Azarias para dentro do império. Eram adolescentes. Eu falei ontem que pode ser que esses judeus, eles não entendiam muito sobre o Império Babilônico em si. Mas tem uma palavra aqui no verso 5, que é a palavra ração. Essa palavra ração, na verdade, não fala bem somente em comida, aquela porção, né, necessária, porque também nós temos uma outra palavra que é a porção do manjar real. Aí não, aí já é comida propriamente dita. Mas a palavra ração não é somente comida. A palavra ração aqui se entende também que é as características do império. Vamos dizer assim, a definição do império. O que era esse império? O que era que aquele império cria? Que deuses aqueles impérios tinham? Não é? Quem era o imperador? Qual o poder que ele tinha? Então eles recebiam primeiro um estudo sobre a definição do Império Babilônico. Então todos os dias eles eram racionados. É como um aluno vai para uma escola, todo dia ele é racionado dentro daquele raciocínio. Então isso fala de mentalidade, de mente, cognição. Então ele vai para a escola e ele aprende lá na escola. O que é que aprende? Comecinho da vida, aprende a fazer um A, fazer um B, aí vai aprendendo matemática, biologia e ciência, enfim. Então ele vai recebendo a sua racionalidade a cada dia. É isso que a Bíblia passa a dizer, porque depois diz a porção do manjar e também a porção do vinho que o rei bebia. E ali Daniel entendeu, Tocamonte, só para dar uma lembrada aqui para os irmãos, ele entendeu que a comida que vinha para o rei, o manjar e o vinho, que antes de chegar à mesa real, passava
pela presença do deus do império, que era Bel. A Babilônia tinha outros deuses, como Marduk, Nabo e outros, mas o Deus supremo de Babilônia, o demônio, o principado mesmo que dominava a nação era Bel, segundo nos conta o profeta Isaías. Bom, então passava pelo menos por Bel, era consagrado por Bel e chegava à mesa do rei e na mesa de todos os alunos que estavam ali, né? Naquela universidade, durante 3 anos. O curso durava 3 anos e nesses 3 anos ele aprendia as línguas oficiais para falar dentro do império, né? Aprendia também a cultura do império e os costumes do império, para não ter nenhum tipo de choque. Então eles aprendiam, depois eles eram testados para saber a sua classificação. É que o texto nos fala. E Daniel aprendeu tudo isso, por isso que ele decide não se contaminar. Como ele viu que a comida e a bebida, né, do banquete real, no almoço e janta, passava pelo Deus e era consagrado ao Deus, então ele sabia que era contaminado. Isso não mudou. A gente pensa que isso mudou. Não, isso não mudou. No Brasil não se vê muito isso assim de forma, vamos pôr aqui, visual, mas eu morei em alguns países do mundo e nesses países que eu morei, sempre a gente entrava dentro de uma loja e estava lá uma queimação de incenso, vamos dizer, né? Então a gente sabia que aquele incenso estava sendo queimado em homenagem a algum deus ali. E então aquele deus que era homenageado para quê? Para que houvesse consumo, para que houvesse compra, para que as pessoas entrassem ali e consumissem. Muito comum. No Brasil a gente não vê muito isso, lojas com incenso, porque a nossa cultura, eu creio que espantaria uma pessoa que entra dentro de uma loja e vê lá incenso queimando. Mas na Europa, mesmo na Inglaterra, enfim, se vê muito isso em outros países. Mas isso não quer dizer que isso não esteja acontecendo nas lojas, que aquelas pessoas que estão ali são pessoas que não são cristãs, não reconhecem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não buscam a sua ajuda, né, para ser beneficiado financeiramente, e vão buscar essas forças nos demônios. E a gente não sabe, por isso que é muito interessante nós termos essa consciência. Tudo que a gente comprar, a gente orar a Deus, consagrar aquela compra ao Senhor, qualquer coisa. Mas muitas das vezes a gente não lembra disso. Pega a comida e tem crente hoje que nem ora mais na hora da comida. É igual assim, me desculpe aqui, os animais, né? Os animais vão comer, eles não oram. E tem gente também assim, não se preocupa muito naquele momento da comida, agradecer a Deus pela comida, pelo pão de cada dia, né? Como diz Mateus 6, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a gente esquece isso daí, a gente compra roupa, a gente não ora nada, aquela roupa vem cheia de demônio, e a gente não tem ideia. Uma vez eu vim, nessas viagens que eu fazia para cá, a gente tem muita amizade aqui, né, em Itajaí. E uma dessas amizades, um amigo, não vou dizer o nome dele, muita gente conhece, ele tinha uma loja, e eu fui lá na loja dele, e tinha uma funcionária dele que estava com problemas, não dormia de noite, crise. Ele pediu que eu conversasse com ela. Eu fui, levou assim para o gabinete dele, e claro, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu cheguei ali, conversei com ela e disse, e eu tive um pressentimento. Eu perguntei para ela assim, nesses dias você usou alguma roupa de alguém? Foi o que veio no meu coração. Ela disse, eu usei, ia para casa, passei na casa de uma amiga, e ela ia para uma festa, e ela me convidou para eu ir junto, mas eu não tinha roupa adequada, e ela me emprestou uma das roupas dela. Eu disse, não foi a partir daí que você começou a ter problema? Pensa um pouquinho para ver se foi. Ela pensou um pouquinho e descobriu que foi. Foi depois daí que ela começou a ter problemas com isso, não dormia, pesadelo, etc. Eu disse, essa roupa estava contaminada, essa roupa havia sido consagrada a demônios.
porque a roupa, ela é tangível, viu? Que prova nós temos? Paulo orava nas roupas, pequenas peças, e as pessoas levavam essa roupa para o doente e eram curados. Então o poder é tangível, ele fica na roupa. É tanto que a mulher de fluxo de sangue disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, é roupa. Então o poder saía de Jesus e passava para a roupa. E Judas fala que a roupa se contamina, está lá em Judas, é só ir lá, na epístola de Judas. Até a roupa contaminada pelo pecado. Nós temos que ter muito cuidado de usar a roupa das pessoas. Tem pessoas cheias de capeta, de cão, você vai usar uma roupa dele e fica cão também. Tem que ter cuidado. Ela disse realmente que tem acontecido, essa roupa não está? Está na minha casa. Isso é o seguinte: vamos orar, você vai renunciar em nome de Jesus, eu vou expulsar essa influência satânica e você entrega de volta essa roupa ligeiro para, se fosse sua, eu ia mandar você queimar. Mas não é sua, né? Devolve a senhora, orei por ela, pronto. Acabou-se. Eu podia contar aqui essa experiência que é muito interessante, não foge do assunto, porque a gente brinca com as coisas que está acontecendo, né? Tem crente pensando que esse vírus aí é coisa normal, é coisa diária. Não, esse vírus não é coisa normal. Não adianta dizer que é. Nós é que somos normais, porque a nossa fé tem que permanecer intacta diante de Deus, né? A gente não deve se assustar com notícias, más notícias, como diz a Bíblia. Mas nós temos que estar atento a essas coisas que o diabo está usando, né? E nós vivemos em 2 mundos, mas vivemos aqui na terra ainda, mas para sermos cuidados e protegidos pelo Senhor. Então não podemos esquecer disso. E outra vez eu podia ficar aqui a noite toda, passar pela madrugada, contando experiência que eu tenho. A outra vez, uma irmã me chamou, fui lá na casa dela, disse: pastor, eu quero que a minha filha se desperta de madrugada, os grita e vai para a nossa cama. Ela tinha só uma filha. E eu não sei o que é. Toda noite ela faz isso. Aí eu não vou dizer o nome dessa pessoa, porque foi aqui também, e vocês conhecem, eu não quero me comprometer. Aí eu fui lá. Foi eu e uma outra pessoa comigo. Aí fui lá. Aí conversando, chegou um momento que eu levei óleo. Tem pessoas que não acreditam que casas possam ser ungidas. Eu acredito, né? Peguei o óleo, que o óleo é uma representação do Espírito Santo, e fui ungindo a casa desde a entrada, né, da frente, a porta da frente. Ungi lá, fui entrando na sala. Quando eu cheguei na cozinha, e tinha o quarto da filha dela assim, o quarto ficava à minha esquerda assim, e a cozinha ficava assim à minha direita. O quarto ficava praticamente de frente para a cozinha. Quando eu olhei, tinha uma foto pintada à mão da filha dela, grande assim, que fizeram a grafite. Quando eu olhei para o quadro, eu senti o meu corpo cheio de, como se fosse de alfinetes. Que eu fiz até assim, parecia que era o mesmo alfinete. Aí eu tirei o olho, olhei de novo, a mesma reação. Parece que uma chuva de alfinetes vinha para o meu corpo. Eu disse: esse quadro está endemoniado. Eu brinquei para ele: não, pastor, não pode ser, esse quadro aí custou não sei quanto, foi um cara que fez. Está endemoniado o quadro. Ele tem presença demoníaca nele. Não, mas vai fazer o quê? Queimar. Não, uma coisa dessa não. Então deixa aí, a sua filha. Daqui a pouco ela é que vai estar endemoniada. Aí ela não teve jeito, disse: então tá bom, pastor. A gente foi lá, pegou o quadro, repreendemos aquele espírito. E nessa época eu estava no centro evangelístico com o pastor Samuel. Levamos para casa, estava ali dentro da casa, que ficava dentro da propriedade dele. E tinha uma pessoa comigo que disse: rapaz, pega esse quadro, picoteia todinho ele e queima. Pode queimar. E estava garoando naquela noite. E eu fui para casa, eu morava logo depois ali. No outro dia, quando eu voltei, a pessoa disse para mim: você não sabe o que houve? Com aquele quadro. Primeiro, piquei todo ele, rasguei tudo ele. E aí a minha esposa foi lá, pegou álcool. Cadê o bicho pegar fogo?
Joguei álcool em cima, pipoquei fogo, cadê? Em sério, quis pegar fogo não. Aí ficamos tentando, aí me lembrei, repreendi, aí pegou fogo, bicho. De madrugada, disse Paulo, o problema foi de madrugada, a minha esposa acordou com desejo de morrer. Como é que é? De madrugada ela se acordou com angústia de morte, e eu sem saber o que fazer, eu quase fui lá na sua casa, mas lembrei do quadro. Lembrei que foi influência que ela recebeu no quadro, entendeu? Tem pessoas que não estão nem aí com as coisas espirituais. É espiritual, mas não sabe que é espiritual, não está nem aí. Então ela agiu de forma aleatória, como se fosse um pedaço de papel, como se fosse rasgar uma coisa. A influência diabólica veio para ela, e era uma crente que eu estou falando, uma crente. Aí ele disse, aí eu lembrei, rapaz, do quadro, joguei a mão na cabeça dela, repreendi o cão. Ela ficou boa, dormiu a noite toda, uma influência demoníaca. Gente, nós estamos num mundo espiritual. É um mundo espiritual do mal, o mundo jaz no maligno. E nós temos que entender essa verdade, temos que ter cuidado em andar por todos os lugares. Você tem que até cuidado de tocar em alguém, rapaz. Porque você toca em alguém, está endemoniado, aquela influência, dependendo da sua fé, passa para você e você fica doente e não sabe por quê. Rapaz, eu estava bonzinho, rapaz. A minha sogra dizia que para morrer basta estar vivo. Mas a gente não tem essa percepção. E o que acontece aqui em Daniel 2? A percepção de Daniel. Daniel estava no império que simboliza o mundo hoje, Babilônia. E naquele império que simboliza o mundo tinha demônio, tinha deuses por todos os lados. É tanto que era tanta presença demoníaca que os nomes deles foram mudados para demônios, para nomes babilônicos. Veja bem, Daniel recebeu o nome do Deus Supremo de Babilônia, Belsazar. Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdinego, tudo nome de demônios lá que queriam mudar a identidade do povo de Deus. É o que nós vemos hoje. Nós temos que ter muito cuidado nos nomes que aparecem por aí, nos nomes que nós colocamos nos nossos filhos. Tem pessoa que prefere nomes de cantores, de atores do mundo, irmão, e não quer nomes da Bíblia. Você não precisa colocar o nome do seu filho de Nabucodonosor, mas você pode colocar outro nome no seu filho, um nome bonito, Daniel, Isaías, Saulo, Paulo, irmão, Jonas, rapaz, nome bíblicos, nome que tem um significado de Deus. O nome de Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Aí, ó, Deus que vai julgar você. Aí põe outro nome, rapaz. Eu não vou dizer aqui, né? Porque tem cada nome aí, irmão. Se você soubesse o significado, você mudava de nome. Entrava aí, né? Adquiria um advogado. Rapaz, eu quero mudar o meu nome. Hoje pode, né? Você pode mudar, claro. O adolescente pode mudar, né? Ele pode mudar o nome, vai lá e muda o nome. A gente já não, porque tem que pagar uma nota preta aí. Mas os pais da gente não sabem o nome, irmão. Tem pessoas, irmão, você acredita, claro, não é um nome feio, não é, o significado é bonito, mas de onde vem, por exemplo, Lúcio, tem uma raiz boa, mas de repente não tem a raiz, a outra que é Lúcifer. É tipo uma irmã, ela colocou no nome, o pastor chegou na casa dela, ele disse, pastor, eu quero que você conheça o meu filho. Disse, pois não, nasceu. Qual é o nome dele? A gente chama ele de Lucinho, mas o nome mesmo é Lucifer. Não sabia o que significa, é um nome bonito, portador de luz, mas ele é moralmente feio, sim ou não? Porque já se atribui a Satanás. É o jeito que eu colocar o nome do filho, Satanás, Satã da Silva, o Satã Júnior. Essas coisas. Então, nós leia o livro de Daniel, comece pelo capítulo 1 e veja o exemplo que Daniel nos dá, né? E os amigos deles, né? Não quiseram se contaminar.
Mas hoje é impressionante, eu entendo, pessoas que não conheciam Jesus, colocam o nome dos filhos, nomes que honram cantores, atores, enfim, né? Nomes horríveis, nomes com princípios satânicos, tudo bem. Agora, o crente que conhece a Deus, tenha paciência, pastor. Colocar o nome do filho eu nem vou dizer. Aí, tudo bem, esse é o lado de Daniel 1. Não adianta a gente ler o livro de Daniel, porque ele vai mostrando para nós o dia a dia da vida de um judeu, logicamente, que criam em Deus, né? Mas um dia a dia da vida também do crente que crê em Jesus, do crente que vive no mundo, do crente que tem consciência das coisas de Deus, não é isso? Para entender o que está passando na frente. Aí passamos no capítulo 2, que é toda a definição da política, né? O capítulo 2 de Daniel, na verdade, define aí todas, vamos por assim, toda a ideia política. Se a gente quiser entender mesmo, né, esse lado do capítulo 2, está aí. Todo o sistema. A gente tocou um pouquinho antes. Eu queria só que o Jonathan colocasse aqui na tela, só para a gente dar uma olhadinha rápida na estátua, dividida, rapidinha. Pronto, essa estátua aí foi mais ou menos o que Daniel viu, né? Ela é toda dividida em metais, né? Aí você vê que a política também, ela vem se degenerando, né? Começa em ouro, o rei dos metais, passa para prata, viu? Metais inferiores, passa para o bronze, passa para o ferro e passa para o barro. Isso é a política das nações. Ela é assim, ela tem uma coisa de ouro, tem alguma coisa da prata, não é? Tem alguma coisa do bronze, mas ela é bem ferro, opressora, né? Todas as duas pernas de ferro. Aí simboliza o Império Romano, não é? Que foi o império mais extenso. O Império Romano, depois dividiu em dois, né? Do Ocidente e do Oriente. Um durou 726 anos e o outro durou 1000 anos. Por isso as pernas de ferro. E vai terminar com os pés, como os irmãos estão vendo aqui, os pés, 10 dedos, que era em parte de ferro, e o barro foi introduzido. Aí essa estátua, que simboliza a política do mundo, vai se degenerando. Você pode ver, vai se degenerando. E aí vai explicando, né, como a política seria. A supremacia de ouro, cabeça, né? Bom, a política, na verdade, é um domínio. É um domínio do mundo. Foi criado dentro do Império Grego de forma assim mais poderosa que nós entendemos hoje, mas está aí, começando no Império Babilônico. É a maior beleza, é o maior domínio. Por quê? Porque o ouro é o rei dos minerais. Não é assim como o leão é o rei dos animais, não é? O ouro e a águia, a rainha das aves. O ouro é a realeza, né? A dominação total. E quando você olha para o Império Babilônico, você vê um império que não era tão opressor como o Império Medo-Persa, não era tanto como não era opressor como o Império Romano. Era um império assim, mais elitizado, você pode olhar, mais intelectualizado. O Império Babilônico. É a política também. Depois passou para os braços, fala sobre a força da política. Os peitos fala sobre o sentimento da política. Aí vem para o bronze, né, que pegava os músculos e o quadril aqui. Você pode ver que os músculos e o quadril é onde está localizado os nossos órgãos sexuais. Aí fala de moralidade ou imoralidade. Aí você vê o que acontece nas nações, não é? Os governos, os presidentes, isso tem derrubado muitos países, tem impedido que candidatos se postulem num pleito. Enfim, é a parte moral da política. Você lembra que em Daniel capítulo 5, o rei Beltesazar fez um grande banquete, não é? Ele era o sucessor, o terceiro, o segundo na linha de sucessão, fez um grande banquete. Foi quando o Império Babilônico foi tomado. O que foi que ele fez naquele dia? Ele chamou todos os seus grandes, para esse grande banquete, e ali ele serviu vinho, a Bíblia diz, né?
E em um determinado momento, quando ele estava meio chapadinho, ele mandou buscar os utensílios que o seu pai havia guardado na casa do tesouro de Bel. Ele guardou lá como uma representação, né, do Deus de Israel. Aí Beltesazar mandou buscar esses utensílios e começaram a tomar, né, nesses utensílios. Aí foi quando apareceu na parede, né, o juízo do Império Babilônico. As palavras Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E que ninguém sabia definir o que era aquilo dali. Isso aqui é orgia. No momento da orgia, Deus vem e julga. E hoje não mudou não, irmão. Hoje não mudou, é a mesma coisa. Pode ver, no momento da orgia é onde Deus julga. É o que Deus está fazendo no Brasil, não é? De uns 2 anos para cá, não é isso? É impressionante. E o país estava embebedado com essa ideologia, também como o Império Babilônico, do mesmo jeito, né? Aí você lê o capítulo 5, com bem atenção, você vai ver lá que é uma coisa impressionante. De repente aparece um escrito, uma mão, um cotoco de mão fazendo letras na parede, na sacada do palácio, e todos os grandes estavam ali. E a palavra ninguém sabia, porque era uma língua estranha, não era persa, não era caldeia, né? Era uma língua diferente, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, ninguém sabia. Foi aí que ele mandou chamar os magos dele, os endemoniados, aquela turma toda, mas eles não conseguiram interpretar as letras. Aí a mãe entra, né, que é a mãe real, ela disse, não, tem um rapaz aqui no Império que ele é bom nesse negócio aí, né? Quer dizer, tem um crente aqui, não é isso? Tem um crente aqui. Tem um crente aqui, viu? Ele nem está aqui, mas ele deve estar no quarto dele. Ele nem quis vir, porque ele é crente. Mas ele sabe esse negócio aí. É só mandar buscar. Mandou buscar Daniel e ele decifra. E Deus compara Daniel no degrau de baixo de Adão. Ele diz, mais sábio do que... né? Você fica na categoria de Adão, na sabedoria que Daniel tinha, dons que se manifestavam em Daniel. Então, eu acho também hoje a igreja deveria buscar os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12. Eu creio assim, buscar esses dons. Imagina você estar conversando com uma pessoa, de repente você começa a contar a vida da pessoa. E esses dons que nós temos que ter, que são ferramentas necessárias para o Evangelho. É assim como ir numa lavoura, você tem que ter as ferramentas adequadas para a lavoura, né? Para limpar a lavoura, para fazer os pocinhos, plantar, tudo isso tem que ter. Espiritualmente é a mesma coisa, temos que ter, na verdade, as ferramentas para o evangelismo, para ganhar almas para Jesus. Você imagine Deus se manifestar através da sua vida, com a sua fé, como fez com Daniel. Jogar ele no poço lá, ele era inocente, o leão estava morrendo de fome, rapaz. Por que sabemos? Porque quando foram colocados a turma, estava ainda no ar, quando os leões avançavam e pegaram eles no ar, a fome dos leões. Mas quando Daniel foi colocado, nem um leão chegou perto de Daniel pensando em devorá-lo. Por quê? Porque Deus mandou o seu anjo e fechou a boca do leão, ou dos leões. Meu Deus, por isso que a fé é o mais importante, irmão. A fé não é o maior, porque o maior é o amor, mas a fé é o mais importante, porque para eu amar, eu preciso ter fé para isso. É por isso que existe tanto drama hoje, porque as pessoas já não têm fé mais, aí já não ama, aí fala mal dos outros, aí dá lugar a Satanás, aí fala mal dos líderes, dos pastores, mas não fala mal de si mesmo. Aí é essa estátua aqui, viu? Que é a definição da política do mundo, essa estátua. E eu estou até fazendo um livro, Deus me deu umas iluminações, quando eu estava na África do Sul, no ano antepassado, e eu me despertei na madrugada, Deus me falando sobre a estátua, Antônio. Coisa impressionante. E era essa ideia política mesmo. E Deus me deu até as porcentagens dentro da política que essa estátua representa. E pode ver, não foi Daniel que teve o sonho, foi o rei, foi Nabucodonosor, ele que teve o sonho. Só que aquilo espantou o rei, e ele não entendeu nada do sonho. E aí que ele mandou buscar a turma dele, né?
e não caldeus, adivinhos, magos, e eles não souberam dar o entendimento. Foi aí que veio Daniel, toquei ontem. O Daniel falou, Deus devolveu a Daniel o sonho e a interpretação do sonho. Então, irmão, eu acho que a igreja, ela precisa ser a diferença nesse momento. A igreja tem que ser a diferença. Nome de Jesus. Agora mesmo lá eu estou aqui, mas ontem ou antes de ontem, a igreja que eu pastoreio foi para a frente do hospital, que tem mais, que os leitos já estão ocupados todos, e nós fizemos uma oração poderosa aí na frente do hospital. Levamos um cara que toca trombone, trombeta, e tocou lá, parecendo assim a vinda de Jesus, entendeu? E a igreja levantou a mão e orou, e vieram os médicos, enfermeiros, tudo para ali. Eu acho que a igreja tem que fazer alguma coisa, irmão. Em nome de Jesus, nesse momento, dizer: a igreja existe, a igreja está viva, a igreja é operante, a igreja está aí. Né? Nós precisamos fazer alguma coisa, mostrar quem somos e para quem viemos. Glória a Deus. Aí quando você vai para o capítulo 3, toquei ontem, aí você começa a encontrar o número 6, né? Aí o rei mandou levantar uma estátua, a estátua representava ele, aí ele ia ser exaltado, né? Venerado, e essa estátua tinha 60 côvados de altura, mais ou menos pouco menos do que 30 metros, tinha 6 côvados de largura, pouco menos do que 3 metros, essa estátua, e para que ela fosse adorada, era preciso tocar 6 tipos de instrumentos musicais, era preciso tocar, né? Tocar todos os tipos de música. E eu estava até estudando, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se está aqui nesse papel, um conhecimento que era bom os irmãos saber, né? A gente sabe que os grupos musicais do mundo, eles na verdade servem a Satanás, e muitos deles, né, têm um nome satânico, como Black Sabbath, né? Um grupo, não sei se nem se existe mais, mas existiu dentro do nosso tempo, né, Tony? Black Sabbath quer dizer sábado negro. Isso aqui é uma afronta ao Shabat judeu, né? E era um grupo satânico que vem. Também tem o The Who, outro grupo satânico, Rolling Stones, o irmão sabe muito bem disso. O grupo Kiss, que é uma sigla que quer dizer Cavaleiros a Serviço de Satanás, só que no nome ele esconde o significado, Kiss, né? Que dá outra ideia boa, não é? Aí vem... vamos pôr o próprio John Lennon, que fez parte de uma época e ainda faz, morreu, mas o espírito está aí atuando. Ele disse que o cristianismo passará atualmente, e atualmente, na época que ele vivia, somos mais populares do que Jesus Cristo. Aí morreu, né? Meteram bala nele. Aí tem o Paul McCartney, também foi um dos componentes do Beatles. Ele diz assim: nenhum de nós crê em Deus, falando sobre os Beatles. E também o Ringo Starr, que também era, vocês sabem, o pessoal aí da minha época, que era também um dos componentes, eu acho que era o baterista, né? Ele disse: de qualquer modo, creiam ou não creiam, nós não somos o anticristo, mas somos somente antipopular, ou seja, antipovo, na verdade, e anticristos. Diz: nós não somos o anticristo, mas nós somos anticristos. E a turma não quer nem saber, não é? Segue esse povo. E eu coloquei aqui, coloquei do Black Sabbath, disse, em uma canção dele: Jesus, tu és repugnante, toma a tua marca. Veja bem. E o AC/DC, né, esse grupo também, o nome dele é um nome
que significa anticristos, morte a Cristo. Impressionante, a pessoa não sabe o que é, né? Tem muita gente que não sabe o que é, acha bonito as letras CDC, anticristo, morra Cristo, essa é a ideia. Aí você, o que estou falando aqui? Estou falando sobre cantores famosos. Estou falando sobre os 6 tipos de instrumentos musicais que era tocado, todos os tipos de música que era cantada, para que uma estátua de um rei fosse adorada. O espírito é o mesmo. Essa turma que vai para esses eventos de cantores mundanos, que não é para adorar a Deus, servir ao Senhor, tem o mesmo princípio satânico. Estão ali adorando a Satanás através desses cantores que são filhos do diabo, filhos de Satanás. Eles não exaltam a Deus, eles menosprezam o Senhor, eles humilham o Senhor, como a gente tem visto, né, no carnaval antepassado, não foi isso? Pegaram Jesus e fizeram ele do que quiseram fazer, aquilo ali. E pensam que Deus vai deixá-los impunes, que como se Deus fosse um palhaço. Não, Deus é soberano de toda a terra. A turma que eu estive lá na cidade, em Southampton, na Inglaterra, fui lá, tem uns amigos que moram ali, cristãos, eu fui lá o ano antepassado, estive aí onde o Titanic saiu, foi daí, de Southampton, que é o mar e tal. E o que foi que eles disseram? Era o maior avião, o maior navio que existia na época, né? Coisa assim impressionante. Foi que eles disseram: nem Deus afunda esse navio. Irmão, não fala uma coisa dessa não. Aí, né, de repente, o navio afundou. Deus é soberano, Deus é Senhor, Ele não se deixa escarnecer, Ele está de ouvido aberto, Ele está de olhos abertos, Ele não dormita. Então, tudo que estiver acontecendo, está acontecendo porque Ele quer que aconteça, já faz parte do pensamento profético. Aí quando você lê Daniel capítulo 4, aí você vai ver aí, logicamente, o poderio do Império Babilônico. E você vai ver aí uma profecia dualista. Aquela árvore que simboliza aquele Império Babilônico, e depois o rei mesmo disse que aquela árvore foi cortada e colocada, né, cinturões de bronze nessa árvore, para que ela voltasse a germinar novamente no tempo oportuno. Então aqui é uma profecia relacionada ao mundo babilônico, ao Império Babilônico. E quando você vê Apocalipse 18, é ali que você vai ver a destruição do Império Babilônico, que é a destruição do Império do mundo. Você vai ver ali, Apocalipse capítulo 18, né? O 17 é a ascensão dos 10 dedos da estátua, né? Ou dos 10 chifres do animal espantoso. Ali são os 10 reis que vai auxiliar o anticristo no seu princípio de governo. E o 17, né? Aparece uma mulher montada sobre uma besta de 7 cabeças. Nós vemos ali, essa mulher, logicamente, é uma religião. Mas depois, os 10 dedos, os 10 chifres, destrói essa mulher, que diz mesmo no capítulo 17, come as carnes dela. Ou seja, a gente sabe que essa religião dominante no mundo, né, ela vai deixar de existir, porque quando o anticristo assumir o governo do mundo, ele vai criar sua própria religião. Ele que vai ser adorado, e Satanás, como um dragão, vai ser adorado através do anticristo. Por isso que não vai existir uma outra religião no mundo. A religião que vai existir é a religião do anticristo. Isso é uma coisa muito interessante. No capítulo 4 a gente vê o rei falando sobre isso, né? E exaltando realmente a Deus também. E no capítulo 5 nós vemos Belsazar, a inscrição na parede, que nós já tocamos. No capítulo 6 já é o Império Medo-Persa. Daniel já é um grande estadista desse império. E aí que ele é colocado dentro do poço dos leões, porque a turma não gostava dele. Era 120 sátrapas, ele era como se fosse o primeiro-ministro dessa turma. E essa turma não gostava dele e começaram a procurar coisa negativa para incriminá-lo. Os irmãos podem ler aí, Daniel, né?
Porque Daniel orava, aí eles não acharam, vasculharam a vida de Daniel e não acharam nada. É tipo assim um presidente que a gente conhece, né? Não acharam nada sobre a vida dele de mal tal. Mas Daniel fazia uma coisa impressionante. Ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava de forma religiosa, de manhã, de tarde e de noite, né? Sempre virado para Jerusalém. Aí eles encontraram isso como defeito e fizeram um edito para o rei Dario assinar. O rei assinou que durante 30 dias ninguém podia orar a não ser ao rei. Veja bem, irmão. Não podia orar a não ser ao rei. Irmão, a gente não deve ficar espantado se um dia as igrejas forem fechadas mesmo. E o Estado vier aqui e fechar as igrejas. Não espante com isso. Porque eles pensam que a gente é crente na igreja. Eu sei que tem muitos crentes na igreja. Mas eles pensam que a gente é crente na igreja. Não, a gente é crente em qualquer lugar. Amém? A gente vem na igreja cultuar, rever os irmãos, não é isso? Né? Louvar o Senhor todo mundo junto, mas a gente é crente em casa, entre crente no trabalho. Se não é, deveria ser, né? Na escola, andando de ônibus, andando de carro, né? O crente tem que andar na fé, irmão. Um cara quer passar ele. Como eu me lembro que antigamente eu vi uma mensagem não era nem Astônio, era o pastor Guerra Batista, que pregava tipo Billy Graham, esqueci agora, Astônio, o nome dele. Ele foi nos Estados Unidos e olhou assim, o carro da frente estava escrito assim: se você é crente, se você não é crente, buzine uma vez. Se você é crente, buzine 2 vezes. Aí ele, pitou. Aí o cara abriu o vidro, passa por cima. Ele disse, eu pensei que o cara era crente, né? O cara não era, mas tem muitos crentes assim, né? Passa o carro, ele xinga, não sabe dirigir, comprou a sua carteira, não é? Outros que dá cotoco, faz o que quer, né? Não, o crente não deve fazer isso não, irmão. Eu te abençoo, que você não morra na própria esquina, e você sai, irmão, tranquilo, que Deus te abençoe. Não xingar as pessoas, né? Dizer palavrão com as pessoas, usar a mão para fazer gesto obsceno. Crente não, irmão. Crente segue o seu caminho. Às vezes a gente fica chateado, irmão. Dá vontade de dar, mas lembre que você é crente. Amém? E acabou. Se abençoe. Senhor, eu abençoo esse barbeiro aí. Eu abençoo esse que comprou a carteira, Senhor. Aí você vai sair abençoando as pessoas. Capítulo 7 é uma visão fascinante. Eu queria que o Jonathan colocasse aqui, Jonathan. É um tigre 7 cabeças, parecido assim. Eu quero mostrar aos irmãos que essa visão aqui que teve foi Daniel, no capítulo 7. Não foi ninguém. Não. É essa daí. Tá aí. Eu vou só explicar isso daqui. Isso aqui está só um animal, né? Está um animal. Mas aqui está o leopardo, está o urso, está o leão, né? Está o leão, está o urso, está o leopardo e o animal espantoso. É aquele bicho feio ali, está vendo ali? De 2 chifres. É aquele ali, eu acho que é o irmão. Não, é isso aqui daqui, esse meu rosado aqui, ó. Parece o Barney. Esse aqui é o animal espantoso. Aquele lá é o urso, viu? Cor de urso, está vendo lá? Aqui é o leão e o tigre. No capítulo 7, Daniel estava diante do mar Mediterrâneo, né? Que é o mar que dá nas costas de Israel, né? Que entra pelo Gibraltar, né? Entre a África e a Europa. Dá nas costas, e dele estava ali, e ele viu que saía desse rio, desse mar, 4 animais, né? Está aí em Daniel capítulo 7. O primeiro animal era um leão que tinha asas de águia. O segundo era um urso, um lado maior que o outro. Um lado maior simboliza o Império Persa, o menor o Império Medo, né, que se uniram os 2 impérios. O terceiro animal era um leopardo, tinha 4 cabeças, está aí, 4 cabeças e 4 asas. Aí já a sucessão do Império Grego.
Aí um outro animal, era esse rosado aqui, era um animal espantoso. Daniel não soube definir o animal. Não soube definir, dizer que tipo de que animal era. É um animal espantoso, sem definição. Isso aí foi Daniel que viu aqui, no capítulo 7. Se você ler, você vai ver. O primeiro, verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia, e olhei até que foram arrancadas suas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Aqui simboliza, na verdade, a queda do Império Babilônico. E foi colocado como um homem em pé. E foi-lhe dado um coração de homem. Ficou normal, né, o império. Depois diz assim: continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Aí foi o domínio que alcançou o Império Medo-Persa. Aí diz assim: 3 costelas entre os teus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Verso 6, depois disso eu continuei olhando, e eis aqui um outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também 7 animais, esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui fala sobre o Império Grego, né? O Império Grego foi dividido em 4 imperadores, que a história diz que eram os 4 generais de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande apresenta no capítulo 8 como um bode com chifre entre os olhos. Não sei se os irmãos lembram. O governo de Alexandre o Grande foi um governo curto, mas com 33 anos, na idade de Cristo, ele morre, Alexandre, mas depois que conquistou o mundo inteiro, ele morre. Mas ele tinha 4 generais auxiliares de suas batalhas, e o Império Grego foi dividido entre esses 4 generais. Por isso que 4 cabeças, né, de leopardo. O leopardo aí simboliza também o Império Grego. E lá no 8, porque o 8, a partir do 8, a gente já vê as lutas entre o Império Grego e o Império Medo-Persa, não é? Porque o Império Grego sucede o Império Medo-Persa. Aí no verso 7, assim, depois disso eu continuava olhando nas visões de noite, eis aqui 4 animais, o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, que simboliza o Império Romano, né? E ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 chifres. Não é? Daniel, aqui é João. Daniel viu, né, cada animal desse. O leão, o urso, o leopardo e o animal espantoso, 10 chifres, 7 cabeças, ok? Só que João, no capítulo 13 de Apocalipse, vocês podem abrir aí, João, ele, que é o revelador de Daniel, Daniel não soube definir o animal espantoso, era um animal espantoso. Ele viu os animais, né, inteiros, leão, asas de águia, urso, um lado maior que o outro, 3 costelas nos dentes, o leopardo, 4 cabeças, 4 asas. Você sabe que o leopardo fala de velocidade, né? E com asas mais veloz ainda, é o felino que mais corre. O leopardo chega a atingir 113 km por hora. Eu até dizia que era melhor comprar um leopardo que um fusquinha, né? Ia correr muito mais ligeiro. 113 km por hora corre um leopardo. E ele tinha asa ainda, 4 asas. Então, isso fala que o Império Grego, em poucos anos, dominou o mundo inteiro. É isso que o Senhor está mostrando aqui para nós. E aí o último animal, ele não soube definir. Era um animal espantoso, ele chama o nome, tinha dentes de ferro. Veja que coisa impressionante, né? E também tinha unhas de bronze. Aí já simboliza, aí já entra para o Império Grego, né? Que o Império Grego estaria alinhado com o Império, né, com os impérios até o final. E os irmãos sabem que até hoje, né, até hoje, toda a parte filosófica é grega, não é isso? Ou seja, todos os assuntos da escola é grego. Toda a ideia política é romana. Não é isso?
Por isso que o Império Romano, quem estuda história se lembra, foi conhecido como o Império Greco-Romano. Roma conquistou a Grécia, mas não conseguiu destruir a sabedoria, né? A filosofia. Isso é muito interessante dentro da profecia. Mas quando Daniel estava olhando no mesmo lugar, João, em Apocalipse 13, os irmãos podem abrir aí a Bíblia, né? E ler aí, no capítulo 13 de Apocalipse, que já é a revelação de Daniel, diz assim, verso 1: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, veja bem, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Pronto, é a mesma visão de Daniel 7. Só que João define o animal. Ele disse que o animal era semelhante ao leopardo. Aí lembramos do Império Grego. E qual é a ideia do Império Grego? Que foi que o Império Grego dizimou e dissemina ainda. Até hoje, irmão, a gente tem as Olimpíadas, sim ou não? E as Olimpíadas é grega. A pira, sabe o que é a pira? Que eles acendem, né? Antes de começar e depois eles apagam. A pira simboliza o Deus supremo dos gregos, que era Zeus. Zeus é o Deus supremo. Aquela pira ali simboliza Zeus. Até hoje, nas Olimpíadas de 4 em 4 anos, vai ser agora no Japão, né? Essa pira fica acesa até o fim das Olimpíadas. E esse fogo vem de Olimpo. Não sei se vocês já viram, né? Vem do Olimpo, a cidade grega, de onde deu origem aos Jogos Olímpicos, ali vem. É tudo feito um ritual diabólico, não é ali? E o fogo é extraído dali, passado desde Olimpo até o lugar onde vai ser estabelecido a Olimpíada. E a palavra Olimpíada vem de Olimpos. Isso nós temos que entender. É só você ver que vestígio deixou o Império Grego. Não somente as Olimpíadas. Deixou a ciência, o saber, não é? A filosofia. E eles hoje entendem que a filosofia é a mãe da ciência, ou a mãe das ciências. Esquece da Bíblia, não é? Nesse caso, num bom sentido, a teologia, que seria a mãe das ciências, eu diria a teologia bíblica, né? A teologia bíblica, não a teologia pela teologia. Só que João, ele viu um animal só, era semelhante ao leopardo, tinha boca de leão, né? Tinha pés de urso, 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas. Então João está revelando a visão de Daniel, está explicando a visão de Daniel. Jonathan, tem uma figura em branco e negro, um homem em frente a um dragão com 7 cabeças, que quero mostrar aqui para os irmãos. Está aqui, ó, irmão. Esse camarada aqui simboliza o anticristo, certo? Mas veja que o dragão faz uma silhueta por trás dele, ok? Preste atenção a isso daqui. Apocalipse 13. Veja bem, e aqui Deus chama ele de besta. Deus chama aqui o anticristo de besta e compara ele ao animal. Aqui está falando sobre poderio, mas só para que vocês tenham uma ideia. No capítulo 12, e o verso de Daniel, de Apocalipse 12, 3, diz assim: E viu um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Essa cor aqui, vermelho, irmão, é a cor do pecado, amém? E o mais vermelho é a rebeldia. Por isso que quando um crente se rebela, irmão, ele fica vermelho como Satanás. Pode ver que um crente, quando se rebela, ele cria problemas. Ele nunca sai sozinho. Se lembra que Satanás, com a cola dele, levou uma terça parte dos anjos? O rebelde hoje é desse jeito. Impressionante. É por isso que eu não quero conversa com rebelde, irmão. Se rebelou na minha igreja, eu não quero conversa. Não quero conversa. Ele pode ser, irmão, o Bill Gates, o segundo homem mais rico do mundo. Eu não quero conversa com ele. Eu quero ele longe de mim. Assim como Jesus fez, assim como Deus fez. Se rebelou, sai do Éden. Sim ou não, Tom? Se rebela, irmão, não quero você aqui. Não, eu pensava que dava jeito. Não, deixa aí.
Quem sabe vai fazer uns cultos de descarrego, quem sabe vai dar certo. Dá certo não, irmão. O rebelde, quando ele agarra o espírito de rebelde, acabou-se, irmão. Nem o cão tira o espírito dele. Então ele não pode, não tem que tirar esse cara. Aí veja bem aqui, aí no capítulo 13, aqui é o 12, né, que eu estou mostrando ao irmão, porque lá na frente, esse dragão, que é Satanás, vai dar ao anticristo político todo o poder e toda a autoridade. Imagine, irmão, um homem receber de Satanás todo o poder que Satanás tem, toda a autoridade que Satanás tem. Aí que você vai entender por que o mundo vai adorar Satanás. Graças a Deus, irmão, que a gente não vai estar aqui. Mas se tiver algum crente que vai ficar aqui, aí você vai contar a história para os outros. Vai ficar um monte de gente. Mas é essa a ideia. Eu pedi que o Deto fizesse essa imagem para que a gente pudesse entender, ver, é um homem, mas a silhueta é o dragão. Satanás, irmão, quando ele ataca a pessoa, ele sempre ataca como uma serpente, para enganar. Não é como atacou Eva. Paulo diz, para os coríntios, temo que assim como Eva foi enganada por Satanás, pela serpente, vocês também sejam enganados. Satanás segue enganando as pessoas. E ele sempre engana como uma serpente. Mas aqui, João disse, é o dragão, a antiga serpente. Para trabalhar contra as nações, ele é um dragão. E vamos dar aqui um break, irmãos. Agora, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou tomar água, viu? Cafezinho. Mas é só de pensamento o cafezinho. E daqui a pouquinho a gente volta. Em nome de Jesus.